Já tô até acordado esperando ele tocar. Pronto, iniciada a gravação, vamos nós para o nosso conteúdo da aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar especificamente sobre operadores lógicos, tá? Eu gosto de fazer uma segmentação bem ok com isso, porque quando você entende operador lógico, você dá um passo adiante sobre como você vai utilizar e interpretar planilhas, tá? É um dos conhecimentos mais fundamentais, porque são 6 operadores lógicos, você tem que saber utilizar os 6, você tem que saber quando utilizar, porque essa autonomia é o que te propicia ser capaz de fazer sua própria tabela. Sem essa autonomia, você vai ficar sempre dependendo de olhar tutorial para entender como é que faz, ter que já ter a tabela pronta para só seguir o passo a passo. Então, vamos tentar promover essa autonomia hoje, tá? A gente vai ver os operadores de comparação, que são os nossos operadores lógicos, a gente vai ter algumas atividades práticas, e além disso, a gente vai aprender a última função de contagem, que não deu para passar na aula passada, porque é uma função de contagem com lógica em si, tá? É igual conte.si. Como ela tem uma lógica por dentro dela, se vocês não sabem quais são os operadores ou como usar os operadores, fica meio complicado de explicar ela. Então, hoje é dia para a gente falar também dessa função. Então, vai ter uma função nova e todos os operadores lógicos num dia só. Nós, para os operadores lógicos. Diferente de como a gente interpreta necessariamente nossas funções até então, que eram fazer algum cálculo e obter alguma resposta, algum cálculo e obter alguma resposta. E aí, Arley, as nossas funções lógicas, elas não fazem um cálculo, elas só respondem, tá? Enquanto uma soma faz uma soma, meio óbvio, né, falar isso, enquanto uma média faz uma média, o que é igualmente óbvio falar, a nossa função lógica, ela vai comparar valores de acordo com o que você programou ela para comparar e vai te responder verdadeiro ou falso. Ela não vai nem te responder um número, ela vai te responder uma resposta lógica, tá? E essa resposta lógica, como eu falei, é sempre verdadeiro ou falso, em caps lock, caixa alta, tá? Ela sempre responde dessa maneira. Às vezes a sua célula só não tem espaço suficiente. Aí aparece alguma coisa errada, mas não está errado, é só falta de espaço. E como é que a gente faz a questão dos operadores? Você utiliza eles, tá? Você escolhe qual vai ser mais adequado para o teu exemplo. A gente tem um maior, a gente tem um menor, tem as combinações com dois, que são o maior igual, o menor igual. A gente tem o próprio igual e temos o diferente também. Você coloca ele entre duas células ou entre dois valores e a comparação vai ser feita e a resposta será verdadeiro ou falso. Não tem uma terceira resposta, tá? Ou é verdadeiro ou é falso e ponto final. Então, o que a gente pode fazer é aproveitar dessa função para fazer outras funções em cima dela, tá? Mas isso aqui são cenas para os próximos capítulos. Vou dar uma pausazinha aqui, volto no minuto porque eu tenho que colocar o Denis em aula na cabeça agora. Pergunte se vocês vão ficar escutando isso na hora do exercício. Com certeza, é só não esquecer. Então, utilizando esse operador lógico entre as células, você obtém a resposta verdadeira ou falsa. Qual a utilidade disso? A utilidade disso é fundamentar as funções lógicas, que são a si, a soma-si, a si composta. A gente também tem a função i, a função ou. Tá? A soma-si tem umas 20 funções lógicas aí que vocês poderiam aprender. Algumas são mais úteis do que as outras, isso que justifica a gente ensinar num curso de informática ou não. São várias, tá? E você só sabe utilizar quando você sabe necessariamente como aplicar o operador lógico, tá? Eles que ficam dentro da parte lógica da função. E depois o restante são só respostas para complementar. Enfim, vamos dar continuidade para apresentar de fato os 6 operadores, 4 aqui foi ótimo, os 6 principais operadores lógicos. Eu tenho o maior. Às vezes o aluno tem dificuldade em diferenciar o maior do menor. Algum de vocês tem ou tinha essa dificuldade? Ah, esse daqui é o maior, esse daqui é o menor. Podem ser honestos. Alguém já teve dificuldade com isso? Não estou diminuindo quem já teve, não, tá? Pelo amor de Deus. Só estou perguntando. Podem ser honestos. Sim. Na Teve uma escola, coisa que minha mãe me ensinou há muito tempo atrás que sempre funcionou, tá? Maior a tua mão direita, menor a tua mão esquerda e pronto. Acabou. Não tem nada além disso. Se você sabe o que é a sua mão direita e o que é a sua mão esquerda, você sabe o que é o maior e o menor. Agora, se você não sabe o que é a sua mão direita e você não sabe o que é a sua mão esquerda, nunca dirija na sua vida, tá bom? Você vai poupar o mundo aí de alguns acidentes, você vai poupar o mundo de perder alguns postes, algumas pessoas de perderem uma perna. Mas direita e esquerda é uma coisa tranquila pra gente
compreender e diferenciar os dois. Quando você sabe o que é o direito e o que é o esquerdo, você não se perde com os operadores lógicos, não. Aí a gente já começa a ter as junções de operadores, a gente tem três, tá? O diferente é o sinal do menor primeiro, depois do maior. O maior é igual é o sinal do maior, depois o igual. O menor igual é o sinal do menor, depois o igual. E o próprio igual entra como operador lógico porque ele também funciona assim. Você usa um igual para começar a sua operação lógica e você pode colocar um igual no meio dela se você quiser comparar células entre as outras, tá? Perfeitamente plausível, perfeitamente prático de fazer. Aqui é a explicação teórica. Agora a gente vai para uma demonstração mais prática, tá? Aqui eu tenho o arquivo de aula 5 com os meus operadores lógicos preenchidos. O que nós temos aqui? Nós temos uma sequência com operadores para realizar, tá? Vou até deixar aqui minha tela um pouquinho maior para os míopes de plantão, para os meus queridos alunos ceguinhos, é nós, compadecedor de vocês. Então, eu tenho o valor A e o valor B, e eu tenho as manipulações que eu vou fazer com eles, do maior, do menor, do igual, do maior igual, menor igual e diferente, tá? Todas essas manipulações vão ser aplicadas a cada uma dessas células, porque eu estou comparando entre elas. Como é que eu inicio? Clico na célula que eu quero, coloco o meu igual, Pablo Nascimento IT, vai para a aula do Crisel. Começo com o meu igual, e aí vamos nós. Eu não preciso digitar a célula, eu posso clicar na célula, tá? Eu não estou querendo fazer o maior, então A4 maior do que a própria B4, beleza? Dou meu Enter, meu Google já vai tentar preencher automaticamente, e essa aqui é a minha operação lógica, gente. Não foge disso não, tá? Você tem dois valores e você vai fazer uma sequência entre eles. Deixa eu só testar uma coisa que eu nunca testei. Três valores, igual esse, maior do que esse, maior do que esse. Dá verdadeiro. Então você pode usar mais do que um operador lógico nesse pacote. Eu só não vejo o nosso critério. Porque realmente não fica algo muito inteligente. Porque 6 não é maior do que 6. Isso aqui já era para ter dado falso. Já era para ter dado falso. E eu ainda tenho um 12 no final. Ele não fez nenhuma soma. Então, três células fica estranho. O valor não tem lógica, tá? Fica sem lógica a resposta. Então, é melhor comparar entre duas mesmo. Vamos colocar aqui de novo. Igual primeira célula maior do que a segunda célula. Tá vendo? Ó? Com 3 deu verdadeiro, com 2 deu falso. Porque 6 não é maior do que 6, gente. Aqui deu verdadeiro porque 10 é maior do que 8. 6 é igual a 6, tá? A gente está continuando aqui com o caractere do maior, então vamos mais uma vez fazer igual primeira célula, que é um menos 1, maior do que a segunda célula. Aqui vai dar falso ou verdadeiro? Acho que você já está bem na cara, não precisava nem perguntar, mas é só um checklist para saber quem é que está acordado, quem é que foi fazer lanche, né, Emily? E aí, dá verdadeiro ou falso aí? Verdadeiro? Mais alguém tem esse mesmo palpite? Acho que não tem como não ter um outro palpite, né? Não sei que você não seja muito bem doutrinado com os fundamentos matemáticos, mas eu tenho aqui menos um e eu estou perguntando se menos um é maior do que 12. Definitivamente não é, tá? Menos um não é maior do que 12. Menos um é um valor até negativo. Se eu tivesse colocado menos um maior do que um, ainda assim daria falso. Porque, de novo, menos um é um valor negativo. Mas vamos fazer uma polêmica aqui. E se aqui fosse menos 2? E eu coloco igual primeira célula maior do que a segunda célula. O que daria nisso? Verdadeiro ou falso? Agora eu quero que todo mundo tente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro digita VDD, falso digita FAL. E aí, meu povo? A gente pode voltar a fazer apostas aqui. Uma já falou falso. Falso. Quem acertar, eu mando um Pix de R$ 1. Quem errar, me manda um Pix de 2. Beleza? Beleza, né? Fechou para geral?
Hora de ganhar uma graninha. Sim, cadê o resto dos palpites? Cadê o resto dos palpites? Bora. Vamos acordar para a vida, vamos, vamos. Senão vou começar a fazer perguntas individuais aqui. Falso, falso. Bora, Emily. Bora, Arleizão. Bora, Camila. Falso. Todo mundo dizendo que é falso? Gente, estão tudo comendo pão com ovo. Estão tudo dormindo. Vou chegar já na casa de tudinho com um chute na porta, dizendo bora assistir essa aula, bora. Bora valorizar o professor aqui que tá dando sangue. Dando sangue. Enfim, gente, menos um. Eu te perguntei se isso aqui daria verdadeiro ou falso. Isso aqui não é tão assim na cara, tá? Porque alguns de vocês podem esquecer um pouco dos conceitos matemáticos. Tá tentando O que estiver digitar, mais só próximo tá. do zero é um número maior, tá? Quando a gente fala de números negativos. Então, menos um é maior do que menos dois. Beleza? E aí, todo mundo que falou falso, aqui a Emily, o Matheus, Ana Clara, Maria Bianca, o Falei que Eric era e a verdadeiro. Maísa, todo mundo vai mandar um Pix para mim agora de R$ 2. Meu Pix é o meu e-mail, tá? A gente teve um acordo de cavalheiros aqui, cavalheiros e damas. Mas é só para relembrar todos vocês a questão matemática. Eu tenho zero aqui, e do zero em diante eu tenho um, dois e três, tá? Só que da mesma. Três não, vou colocar. Mentira, vou fazer isso aqui de uma forma mais bem explicada. Vou colocar esse zero bem aqui, e aqui é um, dois e três. Na lógica matemática, para números positivos, quanto maior o número, maior o seu valor agregado. Então, um 3 é de fato maior do que um. Agora, para números negativos, eu vou ter o menos um, menos 2 e menos 3. O menos 3 não é maior do que menos um. Menos um é maior do que menos 3. Ele está mais próximo do zero. Então, ele é um valor mais próximo de zero. Ou seja, ele é maior do que os valores que estão mais distantes. Então, menos 2 é menor do que menos um. Menos 3 é menor do que menos um. Tá certo? Calma aí que tá aparecendo reconectando aqui. Eu ainda estou online para vocês. Eu caí. Ainda está online, tá online. Tá de boas? Foi tranquilo, Tá né? sim, professor. Deu uma oscilada aqui, mas acho que foi tranquilo. Pronto, então isso aqui foi só para relembrar a questão matemática, porque talvez seja alguma dificuldade para alguns, para outros aqui seja bem banal eu estar falando, mas é uma relembrança necessária, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Só para a Carla que chegou por agora, Carla, a gente está fazendo operações lógicas, tá? Começa com igual de novo. Eu vou clicar em uma célula e colocar o operador que eu estou trabalhando. Aqui no operador com o maior, porque eu estou utilizando a coluna com o maior, então entre as células eu digito o caractere do maior. E aqui eu tenho o outro valor que eu vou comparar. Primeiro valor, operador de comparação. Segundo valor, Enter. E aí ele me responde se é verdadeiro ou falso. A primeira comparação foi entre 10 e 8, para saber se 10 é maior do que 8. É verdadeiro. A segunda comparação foi para saber se 6 é maior do que 6. É falso, porque são números iguais. Eu tenho a terceira operação, que foi para saber se menos 1 é maior do que menos 2. E, de fato, é maior, sim. Nós vimos aqui porque, através da matemática. E a gente ainda teve aqui do 26 ser maior do que 14. De fato, ele é. Vamos fazer a última para a gente poder passar para a próxima coluna. Igual, primeira célula, caractere de maior, porque eu estou utilizando esse caractere para fazer essas operações, e clico na segunda célula. Dou meu Enter e é falso, porque 7,8 não é maior do que 1000. Beleza? Vou completar aqui adiante com todos, para a gente já poder passar para os outros operadores. Ah, Maurício, mas eu sinto que eu nem entendi direito esse primeiro. Todos eles são basicamente da mesma forma, todos eles funcionam da mesma forma. Você coloca entre células ele e aplica, e ele vai fazer essa comparação, tá? O operador faz essa comparação. Então, se você não aprendeu no maior, você pode perfeitamente aprender no menor, porque basicamente é a mesma sintaxe. Vamos nós, igual, clico na primeira célula e agora eu digito o caractere do menor e eu clico na segunda célula e dou meu Enter. Aqui ele já marca como falso, porque eu perguntei, 10 é menor do que 8? Não, não é, então deu falso. Vamos para o próximo. Igual,
clico na primeira célula, caractere do menor, clico na segunda célula. Dou meu Enter e deu falso, porque 6 é igual a 6. Ele não é nem maior e nem menor, tá? Vamos para o próximo. Igual, vou clicar na minha primeira célula para saber se ela é menor do que a minha segunda célula. Aqui, se eu fosse fazer essa pergunta para vocês no Valendo Pix, eu tenho certeza que todo mundo ia se amarrar nela de novo, tá? Estou perguntando se menos 1 é menor do que menos 2. Vou dar meu Enter e deu falso. Por quê? Porque menos 1 é maior do que menos 2, tá? É justamente o contrário. Mais uma vez, clico no igual, clico na primeira célula, caractere do menor, clico na segunda célula e dou meu Enter. Eu perguntei se 26 é menor do que 14. E não é, tá? Não é maior. E a última, eu estou fazendo só até a quinta, para todo mundo conseguir guardar bem na cabeça, igual primeira célula menor do que a segunda célula. Aqui dá verdadeiro, porque 7,8 é menor do que 1000, tá? Vou passar aqui adiante. E agora, sobre os dois básicos, que é o maior e o menor. Tá tranquilo para geral? Notinhas aí, notinhas, notinhas. Ver quanto é que vocês estão dando para o que vocês entenderam aqui. Só sobre esses dois primeiros. Eu dou essa pausa nos dois primeiros porque eles são os mais básicos, tá? Os outros ou são junções ou são complicados de entender por si próprio. 10 e 9,5. Tá tranquilo? Tá ótimo, então. Gostaria que só que tivesse mais respostas, tá, pro pessoal, porque, assim, tem gente que vai ter dificuldade nisso, é normal pra caramba ter dificuldade nisso, porque matemática é sempre, um mais um é dois, mas quando você pergunta se um número é diferente do outro número, e você tem que responder coisas lógicas, às vezes você já fica, eita, porque não é uma matemática cartesiana, não é uma matemática comum que nós vemos por aí. Nada te impede de já ter visto muita lógica matemática na tua vida, mas aqui é diferente. Então, vamos para o próximo operador lógico, que é o igual. Depois do igual, a gente já vai para as junções, tá? De operadores. O nosso igual é bem simples, começo com o igual para começar minha operação lógica, clico na primeira célula, digito o igual de novo e clico na segunda célula. Isso não vai dar erro, tá, gente? Não vai dar erro porque é perfeitamente normal você precisar utilizar o operador lógico igual entre células, tá? É perfeitamente normal. Então, começo com igual para iniciar minha operação e depois eu boto um igual no meio porque eu estou querendo saber se essas células são iguais. Dou meu Enter e ele dá falso. Por quê? Porque eu estou perguntando se a célula do valor de A e a célula do valor de B são iguais. Elas não são. Elas são diferentes. Então vamos para mais uma. Igual, clico na primeira, digito igual de novo, clico na segunda e dou meu Enter. Aqui deu verdadeiro porque esses dois 6, obviamente, são dois 6, né? Então não tem muito como não ser igual. Vamos para mais uma. Igual, clico na primeira, digito igual, clico na segunda. Dou meu Enter e aí eu tenho falso, porque eu perguntei se menos 1 é igual a menos 2 e não são. Vou fazer mais uma, igual 26 igual 14. Eu quero saber se 26 é igual a 14 e não é, tá? O Arley respondeu aí uns 5 minutinhos depois, mas tem problema. Importante é participar, Arley, é isso aí. Vamos para o último que eu faço até o quinto, igual primeira célula, igual segunda célula. Estou perguntando se 7,8 é igual a 1000 e não é, tá? Definitivamente não é. Passo adiante todos para completar. E eu vou apagar aqui essa escala, porque algumas pessoas podem ficar pensando que é outra coisa, tá? Apaguei aqui. Vamos para as junções agora, que são junções de dois operadores lógicos. Maurício, existe outras, nossa, esse meu sotaque paraibano, existe outras. Não existem outras operações lógicas, tá? Deixa eu ver aqui, eu mandei um menino para aula do Cris, para aula do Denis. Pronto. Mandar outro para aula do Denis. Tudo certo. Eu tinha mandado o menino para lá errado. Professor, minha casa está enchendo d'água. Eita, meu bom. Pega o rodo e os balde e tenta secar, homem. Me deixa aí com áudio mais alto. Melhor do que perder os eletrônicos de casa. Dê prioridade pro PlayStation. Pronto, vamos para o maior é igual.
começo com igual, clico na primeira célula e para criar o caractere do maior ou igual, você digita primeiro o maior, depois o igual. Como eu falei, é uma junção. E aí você clica na segunda célula e dá o seu Enter, tá? Mais uma vez, começo com igual, clico na primeira célula, digito maior ou igual, que é colocar o maior e o igual juntos, e clico na segunda célula. Dou meu Enter, coloco mais uma vez igual, primeira célula, maior ou igual, segunda célula. Dou meu Enter, tá? Eduardo DG2 para a aula do Denis. Vamos para mais uma, começa de novo com o igual. É sempre assim, começa com igual, clica na primeira célula e coloca os caracteres que você vai utilizar, maior e igual. E clica na segunda. A última, para ficar mais bem gravado na cabeça de vocês do que o meu nome, começa com o igual, clico na primeira célula, caractere do maior ou igual, e eu clico na segunda. E aí eu tenho todos os meus resultados. Ah, Maurício, como assim? Olha, se eu estou fazendo uma junção, então é porque eu estou tendo duas operações lógicas numa só. Eu estou consultando se essa primeira célula aqui é maior ou igual à segunda célula. Deu verdadeiro porque ela é maior, tá? Na segunda, deu verdadeiro porque ela é igual. Na terceira, deu verdadeiro porque ela é maior. Na quarta, deu verdadeiro porque ela é maior. E na quinta, deu falso porque ela é menor. Então, para o caso do maior ou igual, se der maior ou igual, dá verdadeiro. Só se der falso, só vai dar falso se for menor. Eu tenho duas operações numa só, tá? Vamos para o nosso menor ou igual agora, que é a mesma coisa. Se der menor ou se der igual, vai dar verdadeiro. E se der maior, vai dar falso. Começa com o igual, clico na primeira célula, digito o caractere do menor, digito o caractere do igual e coloco a segunda célula. Dou meu Enter e deu falso. Por quê? Porque eu perguntei se o 10 é menor ou igual a 8. 10, aliás, 10 é menor ou igual a 8 no caso. Só que 10 é maior do que 8. Então é por isso que deu falso. Vamos pro próximo. Igual, primeira célula, digito o caractere do menor, digito o caractere do igual, clico na segunda célula e dou meu Enter. Deu verdadeiro, por quê? Porque eles são iguais. E eu coloquei menor ou igual. Ou ela é menor ou ela é igual e vai dar verdadeiro. Clico no meu igual de novo, clico na primeira célula, digito o caractere do menor, digito o caractere do igual e coloco a segunda célula. Dou meu Enter e deu falso. Por quê? Porque menos 1 é maior do que menos 2. Tá? É a única condição que isso daqui vai dar falso. Se der, é a única condição que isso aqui vai dar falso. Porque se der menor ou igual, é para dar verdadeiro. Mas se ele for menor, se ele for maior, aí dá ruim, dá falso para ele. Vamos de novo, igual. Clico na primeira célula, menor ou igual. Clico na segunda célula. E é isso aqui vai dar verdadeiro ou falso? Valendo um Big Gin, para vocês racharem aí assim que as aulas voltarem no presencial. Eu levo um Big Gin para vocês achar na sala. Verdadeiro. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Big Gin de uva, viu? Falso, falso, falso. Ainda bem que eu prometi um Big Gin de uva que deve ser 3 contos. 3 contos 6 litros. Dá falso. Por quê? Porque como eu estabeleci, se for menor ou igual, dá verdadeiro. Mas esse caso aqui, ele é maior, tá? Então é por isso que dá falso. E o último, que eu estou completando sempre com 5, clico no igual, primeira célula, caractere de menor, caractere de igual, clico na segunda célula e dou o meu Enter, tá? Deu verdadeiro porque nesse caso ela é menor. E eu estou falando que eu quero ou menor ou igual. Se é menor ou igual, dá verdadeiro. Se é maior, dá falso. A última junção que nós temos é a do diferente, tá? Então, antes do diferente, eu quero que vocês me digam, porque esse bloquinho aqui é bem parecido, já que tem o igual e tem o igual nas outras duas. Ficou tranquilo esse daqui para vocês, esse bloquinho aqui, do igual, do maior igual e do menor igual? Tá de boas? Se alguém quiser que eu explique de novo, eu explico de novo. E aí? De boas, pode passar adiante?
Tem mais alguém aqui? Eu estou para aula do Denis. 4 mensagens. Ficou bem tranquilo, de boa. Salve, tá bem de boa. Beleza, 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 beleza. Então vamos nós para o diferente. O diferente também é outra junção de operadores lógicos, tá? Ó, o Kelvin entrando. Ó, a hora que eu me... Olha a hora que ele entrou! Na última explicação. O diferente é uma junção do menor e do maior. A ordem correta é menor, depois maior, tá? Se eu colocar aqui igual, clico na primeira célula, digito o menor e o maior juntos e clico na segunda célula, o que, que eu estou perguntando pro meu editor, pro meu editor de planilhas? Estou perguntando para ele se A4 é diferente de B4. Se for diferente, dá verdadeiro. Se for igual, dá falso. Dou meu Enter e deu verdadeiro, porque são números diferentes. A única coisa... Exatamente. A única coisa que vai dar falso é nessa segunda linha, porque eu estou perguntando se as células são diferentes. E todas elas aqui basicamente são. Só não essa segunda. Clico no igual, clico na primeira célula, digito meu operador lógico de diferente, que é uma junção do menor e do maior, clico na segunda célula e dou meu Enter. Deu falso por quê? Porque essa aqui é a única célula que os dois valores são iguais, tá? E eu estou perguntando justamente se eles são diferentes. Vamos para a próxima. Igual, clico na primeira célula, digito meu operador de diferente, que é uma junção de menor e de maior, clico na minha segunda célula e dou meu Enter. Se eu errar na ordem, ó, se eu, por exemplo, clicar aqui, começar com a primeira célula, colocar maior e menor, se tem algo errado na digitação, já aparece vermelho, tá? E como o nosso editor é bem prático, ele já diz, não é possível analisar o operador nesse contexto, porque não existe esse operador. A ordem é menor e maior, não maior e menor, tá? Clico na minha segunda célula e dou meu Enter. Toda vez que vocês estiverem digitando alguma coisa, e pelo computador principalmente, e aparecer essa marcação em vermelho, é porque ele não está entendendo o que você está fazendo, tá? Você colocou a ordem errada aí, você digitou alguma coisa errada, esqueceu de digitar alguma coisa, tá? E o seu editor não vai conseguir interpretar. Vamos fazer o último, igual, clico no primeiro, caractere de menor, depois o maior, e eu clico no segundo e dou o meu Enter, tá? Vou passar todos aqui adiante e eu vou fazer uma breve explanação do que a gente já fez até então para as pessoas que chegaram depois, tá? Vou abrir aqui o maior para vocês verem o que tem. Clico duas vezes e essa minha operação é começar com igual, apontar para dois valores, tá? Primeiro valor, depois colocar o operador que eu estou utilizando e o segundo valor. Se é o maior, o caractere do maior, é esse que nós estamos vendo na nossa tela. É um vizinho para a direita, da sua mão direita, tá? Se eu der meu Enter, ele me responde verdadeiro ou falso. Segundo valor aqui que a gente teve, que no caso é o menor, eu tenho o primeiro valor e o segundo valor, começo com igual, coloco o primeiro valor e o caractere do menor, tá? Que é o da nossa mão esquerda. E depois a segunda célula. Quando eu fizer isso, eu vou ter aí a minha resposta se é verdadeiro ou falso, tá? Aqui a gente tem o do igual. Como é que a gente faz? Começa com igual, clica na primeira célula, coloca o caractere do igual de novo e clica na segunda. E aí você vai ter uma igualdade, ver se uma célula é igual à outra. Eu tenho o maior igual e o menor igual. Primeiro para o maior igual. Quando eu abro minha célula, eu começo com o igual, clico na primeira célula que eu quero, que é a minha A4, depois eu faço a junção de operadores lógicos, digito o caractere do maior, depois o igual, e aí eu clico na minha segunda célula para ter aqui a minha operação lógica funcionando. Dou meu Enter e eu tenho aqui o menor igual, tá? Cliquei duas vezes para abrir. Eu tenho aqui o início com o igual, a minha primeira célula que está participando, que é a minha célula A4, caractere que eu estou utilizando, que é do menor e depois do igual, porque é uma junção, já que é uma operação lógica com duas lógicas. Não, certo não é falar duas lógicas não, mas deixa quieto. E depois a segunda célula. Do meu Enter, e o diferente, que também é uma junção, e a gente acabou de ver. Começa com o igual, primeira célula, caractere do diferente, que é o menor e igual, mas que é o menor e o maior juntos, e depois o B4. Pronto, com isso nós temos todos os operadores lógicos aqui na prática com vocês, tá bom? É bem tranquilo, como eu falei, acho que não tem ninguém aqui que vai ficar com dor de cabeça com isso. E agora que eu mostrei todos eles, eu quero nota de todo mundo sobre o que vocês aprenderam com isso, tá? Eu não quero a nota de duas ou três pessoas. Kelvin, a gente tá te vendo aí, Kelvin. E aí, meu bom, como é que você tá? 10. Eu
cancelar aqui teu vídeo. Pronto. Cancelei por você. 10 conto depois. Geral dando 10. Então já vou tacar-lhe a atividade. Tacar-lhe sem nota. Sem nota não, sem misericórdia. Eu vou só achar primeiro a minha aula 6. Aqui, que é o próximo slide. Pronto. Porque com ele a gente vai mostrar a última função de contagem que eu gostaria de ver com vocês, que é a conte.si, tá? Foi a que a gente não viu da última vez, que é a que, se eu não me engano, é COUNTIF. Ou é COUNTIF? A gente dá uma olhadinha aqui no Google, porque ninguém é de ferro, tá? Conte.si. É só olhar ela para o Google Planilhas. Oxi. Ah, é porque eu tô colocando um ponto. Nossa senhora. Para você ver como o navegador ainda é meio burro. É a COUNTIFs. Tem um S no final. COUNTIFs. Faltava só um S. Pronto, vou botar a câmera aqui. A câmera está apontando para minha testa. Desentortar ela. E o que é essa função? A gente viu a count, que é uma função de contagem, equivalente a conte.num. A conta, que é igual a nossa conte.valores. E agora a gente tem a COUNTIFs, que é a conte.si. E caso vocês não lembrem, o que eu falei sobre essas aulas de contagem é que nós temos funções mais criteriosas e menos criteriosas. Do que nós temos aqui no do que a gente já tinha visto, ó, a nossa conte-valores não tem critério algum, conta tudo que tiver nos intervalos, todas as células que estiverem preenchidas com qualquer coisa. A nossa conte.num conta apenas números nos intervalos. E a nossa COUNTIFs conta o que você quiser, tá certo? De acordo com o seu critério. E eu deixei para ensinar ela agora porque ela precisa de operadores lógicos para funcionar, tá? Primeiro você coloca como é que você descreve a sua função, igual conte.si, abre o seu parêntese, escolhe o seu intervalo de dados, dá um ponto e vírgula, e aí você digita o que você quer procurar. Pode ser um texto? Pode ser um texto. Pode ser um número? Pode ser um número. Pode ser uma expressão numérica? Pode ser uma expressão numérica. Pode ser o que você quiser. Depende muito da sua criatividade, depende muito da sua demanda, da sua necessidade, tá? Vamos começar a praticar essa função. Eu vou abrir aqui no nosso próprio arquivo de aula. E aqui eu vou fazer o seguinte. Essas funções aqui que a gente tem, gente, se eu não me engano, elas não contam como texto de valor de verdadeiro ou falso, mas vamos contar aqui quantas vezes aparece a palavra verdadeiro. Vamos ver se dá certo, na verdade. Igual conte.si, ou em inglês count ifs. Acho que é assim, count ifs. Vou selecionar todo o meu intervalo de dados, tá? Vou dar o meu ponto e vírgula, e aí eu vou digitar entre aspas verdadeiro. Fechar as minhas aspas. Se eu não me engano, isso não vai dar certo, porque verdadeiro não é uma palavra, verdadeiro é como eu posso dizer, um resultado. Do meu enter, e deu zero. Por que deu zero? Porque verdadeiro não está escrito nessas frases, nessas células, não tem nem texto falando verdadeiro aqui. Isso aqui são respostas lógicas, tá? Por isso que ele não está respondendo dessa maneira. Se em algum momento eu digitar a palavra verdadeiro aqui, ó, nesse que tem aqui, colocar verdadeiro digitando, aí ele começa a contar, porque agora é texto, tá? Vamos desfazer isso daqui para não ficar confuso na cabeça de vocês. Eu vou digitar as vezes em que aparecer, vamos procurar as vezes que aparecer a palavra diferente. Começa com igual, em inglês de novo, count, if, porque tem um S. Gostou aí da sonoplastia if, porque eu esqueci que tinha um S. Selecionei toda a minha tabela, tá? Dou o meu ponto e vírgula. E agora, como eu estou pesquisando um texto, tem que ser entre aspas. E a palavra que eu quero. Estou procurando diferente.
Vou fechar as minhas aspas, fecho meu parêntese e dou o meu Enter. E apareceu 1 porque eu só tenho diferente em um cantinho, bem aqui, ó. Pronto. Deixa eu pesquisar outra coisa agora. Eu já pesquisei por diferente, vou pesquisar por igual, tá? Aí tem igual aqui, igual aqui, igual aqui, mas nem todos estão exatamente da forma como eu estou pesquisando. Ó. Pesquisei igual, a palavra igual. Só tem um, porque esse igual é diferente desses dois. Aqui tem mais texto, a célula tem informação diferente, então ele não pode simplesmente contar todos como se fosse a mesma coisa. Ele não faz assim, tá? Mas nem só de pesquisa por texto vive o homem, você pode querer contar outras coisas, querer contar valores, querer contar números e afins. Então eu vou colocar aqui igual count ifs, de novo. Vou selecionar todo o meu intervalo de dados. Eu gosto de fazer essa seleção completa porque aí vocês entendem a amplitude da função, porque de todos esses dados que eu coloquei aqui, eu vou contar exatamente o que eu estiver escolhendo. Dou meu ponto e vírgula, e aí, meu bom, o que nós vamos contar dessa vez? Bom dia para quem acordou agora, bom dia, meu jovem. Daqui, eu vou fazer uma contagem de números, não sei, número 6. Pronto. Se eu estou contando só o número 6, eu não preciso nem de aspas. Tá? Porque como eu estou contando um valor em específico, eu não preciso colocar aspa aqui. Não é texto, não é uma expressão numérica, então eu posso colocar só o 6 aqui e pronto. E ele contou 2, porque nesse intervalo de dados completo eu tenho 6 duas vezes. Aqui e aqui. Tranquilindo. Vamos para a próxima testagem aqui. Eu vou colocar valores maiores do que 6. Maior do que 6. Ele não vai entender o que eu estou fazendo aqui agora, porque quando é uma expressão numérica, eu tenho que colocar entre aspas. Tá vendo? Deu erro. O correto para utilizar isso daqui, se eu quero saber todos os valores maiores do que 6, é colocar entre aspas. Quando eu coloco entre aspas, ele me responde. Nesse meu intervalo de dados, eu tenho 6 números maiores do que... eu tenho 9 números maiores do que 6. Tá? Deixa eu trocar aqui. Maiores do que... Não sei, maiores do que 10. Vou dar meu Enter. E agora eu tenho 6 números maiores do que 10. Como assim, Marisa? Como é que você sabe se tem ou se não tem? É só contar. Eu tenho 1000, eu tenho 26, eu tenho 14, tá? Aparentemente não tenho outros. Eu tenho o próprio 10. Eu tô começando a achar que isso não dá muito certo, não. Mas eu tenho aqui uma contagem e eu vou confiar nessa contagem, porque eu confio cegamente nesses editores. Mas eu começo a achar que não é exatamente isso daqui, não, viu? Não são 6, não. Coloquei maiores... Deixa eu ver, maior ou igual a 10. Sobe para 7. Tô pensando aqui de onde foi que ele tirou esses valores todos. Porque eu mesmo só tô chegando 3. A não ser que ele esteja contando 3 nonos como se fosse... Ah, isso aqui tá como data. Ah, estão todos como data. Calma aí. Deve ser isso. Só um minutinho para eu ajeitar aqui os problemas técnicos. Formatar, número. Deixa eu colocar só o número mesmo. Pronto. É por isso que ele está dando esses valores. Porque ele não interpreta frações. Ele interpreta a fração como data. Deixa eu trocar aqui para números menores, então. Aqui eu vou colocar um 7,5. Aqui eu vou colocar um 6,9. E aqui eu vou colocar um 8,9. Pronto. Agora ele está encontrando 4 valores que são maiores do que 10. Maiores ou iguais a 10. Mas se eu trocar o maior, que eu tinha colocado aqui de enxerido depois, o maior não, o igual, eu volto a ter 3, tá? Então ele não está errando. Eu tenho 26, o 14 e o 1000. Ele estava colocando 6 porque eu tinha valores como fração. Ele não estava pensando que era uma fração, ele estava pensando que era uma data. Tá? Não faz o menor sentido, inclusive. Mas, enfim, deu certo. Para o pessoal que ficou boiando, vamos fazer mais uma com outro valor. Igual count ifs ou count.c, se o seu Google Planilha estiver em português, só que raros são os Google Planilhas de vocês que estão em português. Selecionar todo o meu intervalo de dados, vou dar meu ponto e vírgula. Mais uma vez, eu quero uma expressão numérica. Se é uma expressão numérica, eu tenho as aspas, tá? Dessa vez, eu vou contar todos os valores que sejam menores do que 10. Fechar o meu parêntese, fechar minhas aspas, né? Depois fechar o meu parêntese, dou meu Enter, eu tenho 12 valores menores do que 10, tá?
Quando eu falo menor do que 10, então 8 conta, 6 conta, o menos 1, menos 2, tá? Todo esse restante aqui conta, basicamente. Então, eu tenho muita informação aqui que é menor de fato do que 10, tá bom? Por isso que deu tudo isso. Eu tenho um intervalo com quantas células aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, das 16, só 4 são maiores do que 10, ou iguais a 10, e o restante é tudo menor. Por isso que deu esse valor tão grande. Deixa eu colocar aqui os valores menores do que menos 1. Igual. Vou fazer uma com a função em português. Conte.si, tá? Ou contifs. Selecionar todo o meu intervalo de dados, caso seja necessário. Se não for, poderia selecionar bem menos do que isso. Vou dar uma ponto e vírgula. E aí, eu vou contar os valores menores do que 1. Se é uma expressão numérica entre aspas, menor do que... Vou colocar 1, não, vou colocar menos 1. Fecho as minhas aspas e fecho meu parêntese. Pronto, eu tenho 3 números que são menores do que menos 1, que são menos 2, menos 10 e menos 11, tá? Se eu colocar aqui menor ou igual, eu vou ter 5 números, porque eu tenho menos 1 duas vezes na minha tabela, tá? Então, tem muita coisa que eu posso fazer com os meus operadores lógicos aqui, dentro da minha função de contagem. Eu tenho que lembrar ela em inglês, porque o nome fica um pouquinho diferente. E ela tem muita utilidade para nossa lógica de funções, porque você pode pesquisar exatamente o que você quer. Eu quero saber se tem esse número específico, quero saber se tem números maiores do que esse, quero saber se tem um texto diferente desse restante. Posso fazer dessa mesma maneira aí com todos eles. Sobre a nossa função count.si ou countifs, teve alguém que teve alguma dificuldade para entender? Tá tranquilo para todo mundo? Passo adiante e taco o exercício ou dou uma seguradinha e faço de novo? E aí? Professor, explica essa última de novo, voltei agora. Beleza. Voltou agora que tava enxugando a casa, né, homem? Tá suave. Vamos nós. É uma função de contagem com lógica, tá? Eu explico a ideia da lógica para que vocês possam começar a aplicá-la dentro de funções. Começa com o meu igual. O nome da função é count.si ou countifs. Abro meu parêntese. E aí eu posso selecionar um intervalo que eu quero, um intervalo completo, para poder fazer a minha função, ou, dependendo do que eu quiser exatamente, eu posso selecionar só aquilo que ela é aplicável. No caso, não tem muito problema para mim, eu vou selecionar tudo isso daqui, tá? Peguei todos os meus dados, digito meu ponto e vírgula, e dessa vez, o que vier depois desse ponto e vírgula é o que eu estou preferindo contar. Pode ser um texto, pode ser uma operação, pode ser um número. Se for só um número, não precisa de aspas. Eu vou pesquisar aqui o número 10. Vou ver quantas vezes aparece nessa minha tabela o número 10. Aparece só uma, tá? De fato, aparece apenas um e aparece aqui. Se eu trocar aqui para o número 6, agora aparecem duas, porque eu tenho 6 duas vezes na minha tabela, tá? Aqui é pesquisando somente um número. Se eu quiser uma expressão numérica, se eu quiser procurar, por exemplo, números maiores ou menores do que outros, tá? Então, coloco entre aspas, e aí eu especifico o que eu quero procurar. Eu quero procurar números maiores do que 1000. Fecho as minhas aspas e dou meu Enter. Aqui deu 0, porque eu tenho um 1000, tá? Não é mais do que 1000, eu pesquisei maiores. Então, se eu quisesse encontrar só esse 1000, eu não poderia colocar maiores do que 1000, eu poderia colocar maiores ou iguais. Dou meu Enter, e aí eu tenho o número encontrado, tá? Além disso, eu posso procurar números maiores do que 10, posso procurar números iguais a 10, posso procurar números menores do que 50. Eu tenho liberdade total para utilizar esse meu operador lógico aqui para fazer o que eu quiser, tá? Ou eu posso procurar texto também. Aqui eu estou usando operadores com números para que eu possa fazer pesquisas específicas com números, mas se eu quiser procurar um texto, por exemplo, eu vou procurar aqui a palavra valores. Coloquei em caps lock, dou meu enter e apareceu uma vez, porque valores foi digitado uma vez só, tá?
Agora, se eu colocar, por exemplo, diferente. Diferente também foi digitado somente uma vez. Mas tá aqui. Eu posso pesquisar diferente todo maiúsculo, diferente todo minúsculo, porque dá no mesmo. É que esse incentivo não. Não. As palavras não são diferentes se tiver escrito maiúsculo ou minúsculo. Não para essa função. Tá bom? E agora, para geral, que não tinha falado sobre a nota que davam para esse conteúdo aqui, para nossa função de conte.si, eu quero que todos me respondam. Tá tranquilo agora? E aí? 10, mais o que de nota? 10, 25,5, 9, tranquilo. Então vamos dar-lhe atividade agora até cair os beiços do nariz. A atividade da nossa aula, atividade 6, ela tá colorida para ficar mais de boas, para todo Eu mundo vou mandar entender, lá pelo, tá? pelo, pelo, Cada pelo uma zap. dessas coisinhas aqui é um operador lógico diferente e vocês vão construir a tabela. Eu só construir a formatação. Você vai colocar o valor aqui e fazer uma operação lógica entre esses dois. Então, por exemplo, a Arleizão da massa vai colocar um 5 e um 500 aqui, e depois ele vai colocar igual, primeira célula, maior do que a segunda célula, e dar o próprio enter dele. Beleza? Vocês que vão construir essa parte da tabela, vocês vão colocar os valores até preencher as duas colunas, as duas primeiras colunas de cada uma delas, tá? E depois vocês vão fazer as operações lógicas que eu estou pedindo, tá? Preencheu aqui nos dois valores, faz a operação de maior com esses dois números. Preencheu aqui com dois valores, faz a operação de menor com esses dois números, tá? Como todo mundo aqui já sabe quais são os caracteres, isso aqui não vai ser dificuldade para ninguém. E a parte final da atividade são as contagens, tá? Porque você vai contar valores acima de 50. Como assim, Maurício? Igual valores é ótimo. Conte.si, abre o seu parêntese. Você vai selecionar todas as tabelas que você fez, dá-lhe ponto e vírgula. E eu não estou pedindo valores acima de 50, então, abre as aspas, maior do que 50. Fecha as aspas, fecha o parêntese e dá o enter. Deu zero, mas no momento que aparecer 51 aqui, já está contando. Vou colocar mais 51 aqui também. Já está contando. Beleza? A função já está feita, já está funcionando. Aí valores iguais a zero. Então, nesse caso, você não precisa nem fazer uma operação, não. Coloca igual com shifts. Abre seu parênteses, seleciona todo o seu intervalo de dados, que são todas as tabelas. Daí no ponto e vírgula, está procurando igual a zero? Então, não precisa nem colocar igual a zero, não. Coloca só o zero e pronto. Tá? No momento que aparecer algum zero na sua tabela, dá-lhe zero, vai somando ali de um por um. Beleza. Valores menores do que 50, então se aqui foi com o maior, aqui seria com o menor, só trocar o operador lógico, tá? E aqui valores iguais a 100, então aqui eu coloquei igual a 0, aqui eu coloco igual a 100. Então só o 100 mesmo e pronto. Vou apagar todos os dados, vou compartilhar com vocês. E aí, good Ei, luck for you Maurício. guys, é nóis. Qualquer pessoa com link pode ver esse bagulho. Pronto, pronto, Maurício? pronto, copiado, todo mundo como leitor. Faça uma cópia de vocês. Quem pedir para editar a minha, eu dou um cascudo, tá? Porque não é mais época disso. Ei, Boa Maurício. atividade, gente. Vou pausar aqui